Boa noite a todos os participantes do 14º Fórum Jurídico do curso de Direito do Unipam. Muito obrigado a todos pela participação, obrigado aos nossos professores do curso de Direito, obrigado aos professores Gabriel e Sabrina pela coordenação do evento, e obrigado também aos nossos apoiadores, o Diretório Acadêmico, Dr. Dácio Pereira da Fonseca, a Atlética Acadêmica do Direito Unipam, a 45ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a Escola Superior de Advocacia, nós temos também a Saraiva Educação, Editora Foco e o Boticário, Muito bom aí, agradeço aos nossos apoiadores desse evento. Meus queridos, olha, eu volto a registrar que nós estamos muito honrados de receber os nossos alunos e também estudantes e profissionais de direito de todo o país. Tanto é que hoje, quem veio dar uma mensagem para os participantes é a nossa competente diretora de graduação, doutora Maria Marta. Doutora Maria Marta, você já está por aqui? Sim, Alexandre, estou aqui. Olha, Boa que bom noite. recebê-la aqui, fico feliz, tá bom? Você trazer aí uma mensagem da diretoria de graduação para os nossos participantes. Sim, sim. Boa noite, bem-vindos ao quarto dia, do 14º Fórum Jurídico, Esse belo fórum promovido pelo curso de Direito do Unipam. Inicialmente, meus parabéns ao coordenador do curso, professor Alexandre Máximo, e ao corpo docente pela qualidade ímpar deste evento, aproveito também para parabenizar os parceiros que já foram aí mencionados pelo professor Alexandre, a Ordem dos Advogados, a OAB do Brasil, de Minas, da subseção de Patos de Minas. Também parabenizamos ao Diretório Acadêmico, a Associação Atlética Acadêmica do curso de Direito. Graças ao empenho e ao esforço de vocês, é que este fórum está acontecendo de forma tão brilhante, E agradecemos a vocês, participantes, Todos os participantes que estão aqui nos prestigiando, com as suas presenças. Esse evento, ele vem corroborar a missão do Unipam, a missão da nossa instituição, Que é transformar pessoas e sociedade por meio de uma educação de excelência. E mesmo nesses tempos difíceis de pandemia, nós mantemos esse pacto diário de transformar pessoas e sociedade, só que agora por meio da educação online, que está funcionando na nossa instituição, graças à receptividade dos nossos alunos e também ao esforço, ao empenho dos nossos professores. Assim, nós do Unipam percebemos que também de longe se educa, Quando não se pode educar de perto. Claro que é bem melhor quando podemos interagir com os nossos alunos. Mas quando isso não é possível, como agora, nesse momento difícil do nosso país, é possível também educar de longe com a mediação das tecnologias. E todos nós estamos nos esforçando para fazer a entrega das nossas aulas nas casas de vocês, mediante o uso das tecnologias. E é com essa mesma convicção que de longe também pode se educar, que está sendo desenvolvido esse fórum jurídico, por meio do canal aqui do Unipam, via YouTube. Então, mais uma vez, eu parabenizo ao curso de Direito e agradeço imensamente aos participantes por abrilhantar esse evento preparado com tanto carinho e esmero. Eu desejo a todos uma noite de grandes aprendizados. Muito obrigada pela presença e boa noite a todos. E uma nova noite cheia de grandes novidades e aprendizados. Obrigado, professora Maria Marta, por ter passado aqui para poder deixar aí um recado para os participantes desse 14º Fórum Jurídico. Tendo oportunidade, não deixa de passar por aqui não, para Maria Marta. Sim, sim, tenho acompanhado por aqui. Pessoal, então, dando sequência aqui ao 14º Fórum Jurídico, eu vou deixar um aviso aqui que quando encerrar as palestras aí, os professores da comissão organizadora irão sortear obras
e kits do Boticário para os participantes, né? Só lembrando que hoje tem até um sorteio de uma obra do nosso primeiro palestrante, do Dr. Nelson Rosenwald, né? Então fiquem atentos aí, que ao final aí das palestras nós vamos sortear obras e kits do Boticário. Dando sequência, vou convidar o professor Dr. Nelson Rosenwald, que já esteve conosco em outra edição do Fórum Jurídico, compartilhando aí a sua experiência acadêmica e profissional. O palestrante, que é procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, é pós-doutor em Direito Civil pela Universidade de Roma e pós-doutor em Direito Societário pela Universidade de Coimbra, já tendo publicado 14 livros, um deles no exterior, e diversos artigos em revistas especializadas nacionais e estrangeira. Com vocês, o Dr. Nelson Rosenwald, para ministrar a palestra com o tema Dano Existencial. Boa noite a todos. Tá muito boa a voz, Alexandre? Tá tranquilo? Tá tranquilo, estamos te ouvindo e te vendo muito bem aqui, doutor Nelson. Que legal. Fico muito feliz de encontrar com todos vocês, alunos da Unipam, nesse 14º Congresso Jurídico. Muito obrigado pela apresentação, professor Alexandre Máximo. Agradeço também a professora Maria Marta e a Poliana, que está organizando tudo. Excelente. Como o Alexandre disse, não é a primeira vez que eu estou com vocês. Eu já fui aí no campus presencialmente. Foi um evento inesquecível. Eu me lembro muito bem que era como se fosse uma arena de Vale Tudo. Eu ficava no meio, era uma arena circular e eu tinha que me deslocar falando com todo mundo. E como eu gosto dessa dinâmica, eu sou muito ansioso, eu sou uma pessoa extremamente teatral por vezes, movimentada, eu me senti em casa. E agora, em virtude das circunstâncias da pandemia, eu me encontro com vocês virtualmente. Mas nem por isso tão distante. Eu quero hoje conversar bastante sobre esse tema, dano existencial. Quero conversar 40 minutos com vocês. Espero que vocês gostem, porque o tema é importante, é atual e ele abre muitas perspectivas. Eu gosto daqueles temas para os quais eu possa trazer novidades para os alunos. E é justamente aí essa conversa que nós iniciaremos a partir desse momento. Pois bem, eu vou começar a contar agora uma novela para vocês de 4 capítulos. É a trajetória do dano existencial. O primeiro capítulo é o anterior à Constituição de 1988. Esse capítulo nem vale a pena. Vocês, os mais jovens, nem vão acreditar, mas antes de 1988 nem sequer se falava sobre dano moral no Brasil. O dano moral era uma impossibilidade. O dano, ele apenas era uma lesão ao interesse econômico e nada mais do que isso. Com a Constituição de 88, com o artigo 5º, inciso 10, que expressamente positivou o dano moral, começa o segundo capítulo dessa novela. E aí é interessante. O segundo capítulo dessa novela, que começou há 32 anos atrás, é a discussão sobre a conceituação do dano moral. Porque, acreditem, em todos esses anos, o dano moral ele já passou por 4 conceitos. O primeiro conceito de dano moral, ele chega hoje em dia a ser risível. Dano moral era todo dano que não fosse um dano patrimonial. Era um conceito que não dizia nada. Era um conceito por exclusão. Posteriormente, veio um segundo conceito, pelo qual o dano moral ele seria a dor, a mágoa, a depressão, a tristeza. Esse conceito, com o tempo, também se mostrou enganoso. Por quê? Porque dor, mágoa, depressão, isso não é dano moral. São eventuais consequências do dano moral. Essas percepções subjetivas, elas não dizem respeito ao dano moral, são eventuais eficácias do dano moral. Ou seja, muitas vezes uma pessoa não teve dor, depressão nem mágoa e sofreu um dano moral. Vocês não concordam que se uma mulher está em estado comatoso no hospital e é estuprada por um enfermeiro, ela não sofreu um dano moral? Claro que sofreu. Mas houve essa demonstração de dor, sofrimento? Não. Quando uma criança de 3 anos é esbofeteada
ela não sofre um dano moral por vezes? Sim, e ela às vezes tem capacidade de mostrar, de evidenciar esses sentimentos? Não. E muitas outras vezes, pessoas sofreram verdadeiros danos morais e elas não sofreram mágoa, nem dor, nem depressão. Então essa correlação ela é equivocada. E aí então partiu-se para um terceiro conceito de dano moral. E esse muitos de vocês gostam até hoje. O dano moral como uma lesão à dignidade da pessoa humana. É um conceito bonito, pomposo, porque a ideia da dignidade tem uma carga valorativa muito grande. Mas é aí que reside o perigo. Por quê? Porque como a dignidade é um conceito aberto, impreciso, poroso, qualquer coisa cabe no conceito de dignidade. Ou seja, o conceito de dignidade ele é tão impreciso que qualquer magistrado, na hora de dar uma sentença, ele vai dizer: olha, houve dano moral porque o sujeito ele sofreu uma lesão à dignidade. A partir dessa imprecisão, o magistrado ele não fundamenta a sua decisão. A sua decisão ela é discricionária, ela acaba, na verdade, exaltando a sua carga valorativa. Ou seja, a dignidade acaba sendo um elixir, uma poção mágica que serve para justificar qualquer coisa e despreza o próprio valor do conceito de dignidade. Então, esse conceito também não é bom. Então, finalmente, de uns tempos para cá, eu escrevo isso no meu livro de responsabilidade civil. Parece que nós amadurecemos para um quarto conceito de dano moral. O dano moral como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Quando eu digo uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela, eu estou dizendo que um juiz, na hora de dizer que houve um dano moral, ele tem que fazer uma ponderação de bens. Ele tem que ponderar os interesses do lesante com os interesses do lesado para ver se objetivamente, naquele contexto, houve sim uma violação a direitos da personalidade ou direitos fundamentais. Esse é o conceito que é capaz de dar maior segurança jurídica para todos nós. Aí vocês falam, então ótimo, Nelson, está resolvido. Não. Esse apenas foi o segundo capítulo. Ou seja, o segundo capítulo foi a luta por um conceito de dano moral. E onde que entra o terceiro capítulo? O terceiro capítulo, ele puxa o nosso bate-papo para frente. Isso sim. Porque o terceiro capítulo é o seguinte: já que nós conceituamos o dano moral, poderíamos dizer, uma pergunta que eu faço para todos vocês que estão me ouvindo, poderíamos dizer que dano moral é sinônimo de dano extrapatrimonial? E a maioria de vocês vai aprovar sim, Nelson. É a mesma coisa, porque não é um dano patrimonial, é um dano extrapatrimonial. E por muito tempo se pensou assim, porque a Constituição e o Código Civil no artigo 186, eles usam a terminologia dano moral. Eles não usam a terminologia dano extrapatrimonial. Então entendeu-se como sinônimos. Ou seja, como tanto faz falar uma coisa, como faz falar outra. Mas o que tem acontecido? Realmente, o que tem acontecido nos últimos tempos é muito interessante. Porque nós temos no artigo 186 do Código Civil uma cláusula geral de danos. Ou seja, o que é uma cláusula geral? Isso é muito importante. Cláusula geral é uma técnica de legislar pela qual o legislador ele cria uma norma vaga, imprecisa, com um conceito poroso. E dano moral é um conceito indeterminado, é uma cláusula geral. E o que acontece, então, é que na doutrina, muitos doutrinadores, eles estão criando novas etiquetas. Eles estão criando novas nomenclaturas. E isso está gerando perplexidade, porque cada doutrinador quer ter um dano para chamar de seu.
Todo mundo quer dizer, olha, eu inventei aqui uma nova figura de dano moral. Eu inventei um novo tipo de dano extrapatrimonial. E por que eles se arrogam nisso? Justamente porque, como o conceito é aberto, é possível haver uma expansão ilimitada dessa ideia do que é dano moral, já que o dano moral não é uma lesão à personalidade, e a personalidade humana, ela detém inesgotáveis manifestações. O Saramago, naquele livro Ensaio à Cegueira, ele já dizia: dentro de mim há algo que não tem nome, esse algo é o que eu sou. E esse algo é o que eu sou faz com que a personalidade ela seja simplesmente um conceito em expansão. Então, o que eu quero dizer? Qual que é o terceiro capítulo? O terceiro capítulo é: eu não quero insegurança jurídica. Então é o momento de se criar uma tipologia do dano extrapatrimonial. O que é uma tipologia do dano extrapatrimonial? É uma classificação que conceda maior segurança a vocês que estudam, aos doutrinadores e aos juízes, para que possamos vislumbrar diferentes tipos de danos, mas cada um com seus critérios objetivos, cada um com a sua justificação. E nessa tipologia, queridos alunos da Unipam, qual é a lógica que eu, Nelson, coloco? Tem um gênero agora, chamado dano extrapatrimonial. E o dano extrapatrimonial, ele é como se fosse um pai. E ele teve 4 filhos. Quais são as 4 espécies de dano extrapatrimonial? Primeiro, dano moral. Segundo, dano estético. Terceiro, dano à imagem. E quarto, dano existencial, que é o meu tema de hoje. Olhem bem, dano moral, dano estético, dano à imagem, dano existencial. Então, rapidamente, por que o dano estético ele seria um tipo autônomo no gênero dano extrapatrimonial? Porque antigamente o pessoal achava que o dano estético ele ocorria quando tinha uma mulher bonita que vamos supor que ela sofreu uma cicatriz em razão de um acidente. Pronto. Os tribunais chamavam isso de enfeamento. Ou seja, aquela mulher era bonita, desculpem o termo, virou um trubufu. Então houve um enfeamento. Aquilo era o dano estético. Essa ideia morreu. Hoje o dano estético é uma coisa muito mais interessante. E basta pensar no caso Lars Grael. Lars Grael era um iatista olímpico, velejador, ganhou muitas medalhas pelo Brasil, essa história é verdadeira. Ele estava velejando no litoral do Rio, veio um bêbado e passou por cima da lancha dele com uma embarcação maior. Lars Grael teve a sua perna decepada, uma perna decepada. O que o STJ decidiu pela primeira vez? Que o Lars Grael teria direito a 3 indenizações. Dano patrimonial, é claro, por que ele teve dano patrimonial? Danos emergentes, né, todos os prejuízos sofridos, lucros cessantes, tudo aquilo que ele razoavelmente deixou de ganhar. Mas, para além do dano patrimonial, ele sofreu um dano moral e um dano estético. Qual seria o dano moral? O dano moral seria o dano psíquico. Seria a transformação psíquica em razão da perda de uma perna, evidente. E o dano estético? O dano estético seria a transformação morfológica, a alteração anatômica da pessoa corporal em virtude da perda de uma perna. Ou seja, o dano estético ele se consagra como uma espécie de dano extrapatrimonial, sim, mas que não se confunde com o dano moral, que é o dano interno. E hoje em dia eu já quero dizer para vocês que dano estético é mais do que isso. Eu, Nelson, considero o dano estético qualquer desequilíbrio corporal, mesmo que não tenha ocorrido uma transformação externa evidente. Então, se uma pessoa é atropelada e ela perde um baço, é um dano estético, porque já houve um desequilíbrio corporal, mesmo que não haja uma transformação explícita. Se uma pessoa, em razão de uma lesão, ela fica surda, não há uma transformação corporal aparente, mas há um desequilíbrio fisiológico, claro. Então, cada vez mais o dano estético no Brasil vai se tornando uma espécie de dano à saúde. Então, o dano estético é um dano autônomo. E o dano à imagem? O dano à imagem também é uma categoria autônoma
de dano extrapatrimonial. O dano à imagem, senhoras e senhores, ele acontece naquele momento em que alguém utiliza a sua imagem sem o seu consentimento, sem a sua autorização. Isso é o suficiente para que haja o dano à imagem, independente de qualquer dano moral. O leading case no Brasil, que fixou a ideia do dano à imagem, foi o caso da Maitê Proença. Olhem o que aconteceu. Em 2000, a Maitê Proença ela posou para Playboy. Então ela fez um contrato com a Playboy de cessão de direitos de imagem. É claro, ela cedeu os direitos da imagem contratualmente para a Playboy. Mas o que aconteceu para surpresa da Maitê? Alguns meses depois, aqueles jornaizinhos que vendem na rua por 50 centavos começaram a soltar algumas daquelas fotos para Playboy. Ela ajuizou uma demanda pleiteando uma reparação lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Amigos, vocês vão cair para trás. Sabe o que o TJ do Rio de Janeiro decidiu? Que a Maitê não teria direito a indenização nenhuma. Por quê? Porque, como ela era uma mulher bonita, atraente, era uma alegria para ela ver a sua foto por aí. E ainda disseram, mas se ela fosse gorda, feia e tivesse estrias, foram esses os termos, aí haveria um dano moral. Qual foi o grande erro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi corrigido pelo STJ? O STJ disse: o dano à imagem, ele se satisfaz com a simples utilização da imagem alheia sem o consentimento do titular dessa imagem, independente de qualquer ofensa à honra ou à intimidade. Esse é, por si só, o dano à imagem. Ou seja, o que eu quero dizer? Vamos supor que alguma pessoa, algum de vocês, tem a sua imagem captada sem o seu consentimento. Pum! Se por acaso, nesse instante, você está pelado, além de um dano à imagem, porque a captação se deu sem o seu consentimento, houve um dano moral. Por que houve um dano moral? Porque houve uma lesão à sua intimidade. Ou então, se alguém captou essa sua imagem pelado e você estava num ambiente que você pensava que era reservado e essa pessoa publica sua imagem em algum outro lugar, além do dano à imagem pela utilização indevida, há um dano moral pela ofensa à honra, pela ofensa à sua credibilidade. Então não confundam o dano moral, que é o dano à honra, o dano à intimidade, o dano à integridade psíquica. Não confundam nada disso com a ideia, não confundam nada disso com a ideia de dano à imagem, completamente diferente. Tanto é que depois vocês vão pesquisar a súmula 403 do STJ, que faz essa diferenciação. Agora, olha bem, então eu já falei do dano extrapatrimonial como um pai de família. Primeiro filho, dano estético. Então, se vocês forem na súmula 387 do STJ, tem essa feição atual do dano estético. Segundo, se não é um dano estético, pode ser um dano à imagem, a segunda espécie de dano extrapatrimonial. E aí tem a terceira espécie do gênero dano extrapatrimonial, que eu vou entrar agora. Qual que é? É o nosso tema. É o dano existencial. Anotem com cuidado. Amigas e amigos, eu, Nelson, tinha muita resistência com relação ao dano existencial. Eu achava que o dano existencial ele poderia caber dentro do dano moral, que não precisava de uma figura autônoma. Só que eu refleti nos últimos tempos e mudei de ideia com segurança. Por quê? Porque quando veio a reforma trabalhista introduziu no artigo 223 a figura do dano existencial como uma espécie do gênero dano extrapatrimonial, só que uma espécie do gênero dano extrapatrimonial distinta do dano moral.
E realmente eu vou mostrar a vocês que dano existencial e dano moral, cada um tem o seu lugar. Permitam-me dar um exemplo dentro das relações trabalhistas. Vocês imaginem um sujeito que é um operário que trabalha com esses cabos telefônicos. Então o sujeito está lá numa altura de 4 metros, ele cai lá de cima da escada, pum, e aí ele fica tetraplégico. Ele fica tetraplégico, ele tem que ter ajuda para se alimentar, ajuda para se vestir, ele precisa de fisioterapia, ele muda completamente seu sistema de vida. Isso não é um dano moral. Isso é um dano existencial. Por que isso é um dano existencial? Porque essa é uma modificação prejudicial relevante na vida da pessoa. Há uma alteração do modo de vida de um sujeito em razão desse dano. Ou seja, a característica do dano existencial é que ele tem uma eficácia danosa permanente. Vejam bem, se por acaso eu, Nelson, atropelo alguém e o sujeito quebra a perna, isso é um dano moral. Por quê? Porque as consequências do dano moral, elas se exaurem naquele momento do fato. Ponto. Elas têm uma duração transitória. O dano existencial não. A eficácia dela tem permanência, porque aquele dano existencial acompanha a pessoa em toda a sua vida, reduz a sua qualidade de vida, o seu dinamismo e a sua operatividade. Porque a pessoa que sofreu um dano existencial, vê se vocês concordam comigo, ela já não mais faz aquilo que ela fazia, ou ela faz diferente aquilo que ela habitualmente faria, ou ela vai ter que fazer aquilo que ela nunca faria, tipo a fisioterapia, e ela passa a ser auxiliada por terceiros para fazer muitas coisas que antes ela fazia com autonomia. Então, a distinção entre o dano moral e o dano existencial é uma distinção de caráter quantitativo. Ou seja, é quanto às consequências deletérias. Repetindo, o dano moral, as consequências deletérias se circunscrevem ao evento. Não tem uma alteração no modo de viver da pessoa. E é justamente por isso que essa distinção é importante. Eu digo por 3 razões. Quais são? Primeira, hoje em dia, quando vocês vão lá no CPC, o artigo 319 do CPC, ele diz que o autor ele tem que, na inicial, descrever os fatos corretamente e trazer as provas para que lá na frente o juiz dê uma sentença. Então é muito importante que, na inicial, o autor já diga, seu juiz, isso não foi um dano moral. A lesão, ela não se circunscreveu àquela consequência imediata. Isso foi um dano existencial. E por que é importante essa descrição dos fatos e trazer essa prova que o dano foi existencial? Porque na sentença isso vai refletir no quanto indenizatório. É evidente que um quantum de um dano existencial tem que ser maior que um quantum do dano moral. Porque se o objetivo de uma sentença de compensação de danos é, de alguma maneira, restituir à vítima a situação anterior ao fato danoso, é colocar a vítima na situação econômica mais próxima ao que ela era antes do dano, é evidente que o valor de uma indenização no dano existencial será maior que a indenização pelo dano moral. E outra também que eu, Nelson, defendo. Qual que é o prazo de prescrição de um dano moral no Código Civil? A pretensão, ela é de 3 anos a contar do fato. Ou seja, tem 3 anos a contar da eclosão do dano para exercer uma pretensão de reparação pelo dano moral. Vocês acham que esse prazo prescricional de 3 anos do Código Civil se aplicaria ao dano existencial? Não. Eu defendo a imprescritibilidade do dano existencial, porque ele é um dano permanente. E à medida que ele é um dano permanente, o prazo não começa a correr. Ou seja, o prazo ele se renova a cada dia. Eu acho que esse raciocínio ele é muito importante. Eu acho que essa distinção do dano existencial para o dano moral, vocês estão vendo, ela não é só teórica. Ela traz consequências práticas, isso é importante. E aí, nesse instante, vocês me perguntam, bom, Nelson,
Então, qual que é o quarto capítulo dessa novela? Pois é, ótima pergunta. O quarto capítulo é o seguinte: quando se fala em dano existencial hoje, eu completo aquela família de 4 filhos, não completo? Dano extrapatrimonial ao pai, primeiro filho, dano moral, segundo, dano estético, terceiro, dano à imagem, e o filho caçula, poderíamos dizer assim, carinhosamente, é o dano existencial. Só que vocês acreditam que já tem neto nessa família? Por que já tem neto? Porque eu defendo que o dano existencial ele tem 2 filhos. Ou seja, o dano extrapatrimonial é um avô, e um dos seus filhos, que é o dano existencial, teve prole, teve 2 filhos. E esses 2 filhos, eles se chamam dano ao projeto de vida, é um deles, e o outro se chama dano à vida em relação. Vocês verão, quando eu explicar o que é o dano ao projeto de vida e o que é o dano à vida em relação, que eles têm significados complementares e que os dois eles se diferenciam, mas conhecendo os dois, conhecendo o que é o dano ao projeto de vida e o que é o dano à vida em relação, vocês entendem muito melhor quem é o pai, quem é o dano existencial. Então vamos lá. Dano ao projeto de vida. Eu vou dar um exemplo e eu vou conceituar. Nós que vivemos em Minas Gerais, nós sentimos duramente aquelas 2 tragédias da Vale do Rio Doce. Vamos voltar àquela primeira, lá em Mariana. Vocês lembram? Tinha um distrito chamado Bento Rodrigues. A lama passou por cima de Bento Rodrigues. Bento Rodrigues não existe mais. Quem sobreviveu teve que ir embora, abandonar o seu passado, abandonar suas memórias, recomeçar a vida por completo em algum outro lugar. Os ambientalistas chamam esse fenômeno de desterritorialização. E é isso que aconteceu, uma desterritorialização. Uma desterritorialização, senhoras e senhores, não é um dano moral. É um dano a um projeto de vida. Por quê? O dano ao projeto de vida se dá quando as opções reais e concretas da vida de uma pessoa são frustradas em razão de um dano. Ou seja, uma pessoa ela tinha um planejamento de vida que era um planejamento de vida palpável, concreto, objetivo, verificável, e aconteceu uma lesão. E esse evento lesivo, ele corta esse projeto de vida, ele frustra esse projeto de vida. Esse é o dano ao projeto de vida. Ou seja, a pessoa ela é forçada a alterar a sua trajetória, o seu modus vivendi. Então, vocês percebem bem que o dano ao projeto de vida, qualitativamente, é algo diferente do dano moral e quantitativamente também é uma lesão mais grave. Tem um autor peruano, que é o Carlos Cessarego. Infelizmente, ele faleceu ano passado, o Carlos Cessarego, mas foi ele que trouxe a ideia do dano a um projeto de vida. E essa ideia dele foi incorporada explicitamente no Código Civil da Argentina, Código Civil da Argentina de 2016, no artigo 1738, a ideia do dano ao projeto de vida. Mas eu coloco o dano ao projeto de vida como uma espécie de dano existencial. E aí vocês perguntam, então, e Nelson, qual seria a segunda espécie de dano existencial? Seria o dano à vida em relação. Eu vou começar com um exemplo de novo para vocês entenderem. Vamos supor que existe um casal que se divorciou e o clima entre eles ficou muito ruim. A mãe ficou com a guarda e o pai com direito à visitação. Não houve guarda compartilhada. O que essa mãe fez nesse caso? Ela começou a implantar falsas memórias na mente do filho. Ela começou a pintar a imagem do pai como se ele fosse um criminoso. Ou seja, vocês sabem do que eu estou falando, isso é uma alienação parental. Um ato de alienação parental em si, ou seja ele omissivo, seja comissivo, ele já é um ato ilícito.
Um ato de alienação parental por si, ele já pode causar um dano, tanto à criança como ao outro genitor que foi alienado. Mas eu ainda não cheguei onde eu quero. Imaginem que essa alienação parental, ela continua por anos a fio. Por anos a fio, essa criança é submetida a esse bombardeio por parte da sua mãe. Vai chegar em um momento em que já não há mais alienação parental. Haverá uma síndrome de alienação parental. E qual é o efeito mais evidente da síndrome da alienação parental? É a aniquilação por completo da possibilidade de convivência do genitor alienado com aquele filho. Esse é um exemplo de dano à vida em relação. Ou seja, o dano à vida em relação são aquelas hipóteses de dano existencial em que alguma relação entre duas pessoas é severamente afetada em razão de um dano. E esse é um caso clássico de dano à vida em relação, apesar dos tribunais chamarem isso de dano moral. Mas percebam, aonde que está a diferença, e eu quero que vocês entendam muito bem, do dano ao projeto de vida ao dano à vida em relação. Permitem usar o inglês. O dano ao projeto de vida é o myself. É a lesão que atinge a minha existência, a minha essência, o meu projeto de vida. O dano à vida em relação é o ourselves, é a primeira pessoa do plural. Ele ofende algum vínculo que existia entre duas pessoas de alguma maneira. Ou seja, o que eu quero dizer é que o dano existencial, ele é aferível objetivamente, né? Objetivamente dá para ver. O dano ao projeto de vida, que é uma de suas espécies, ele tem uma carga mais subjetiva. Por que ele tem uma carga mais subjetiva? Porque ele diz respeito às circunstâncias daquela pessoa, a um projeto de vida que realmente estava sendo encaminhado por alguém. Aí é o dano ao projeto de vida. E o dano à vida em relação, não. Vocês estão vendo que está aí. Então, por exemplo, se um médico ele pratica um erro numa cirurgia, um erro crasso, e isso causa num paciente uma inaptidão completa de ter relações sexuais, não foi só o dano moral àquela pessoa, foi o dano à vida em relação que havia entre essa pessoa e o seu marido e o seu companheiro, por aí vai. Então, por que é importante também falar desse dano à vida em relação e esse dano ao projeto de vida? É para que vocês não usem mais a expressão perda de uma chance. Porque perda de uma chance não está no mundo do dano extrapatrimonial. Vocês só podem utilizar essa teoria da perda de uma chance no campo do dano patrimonial. Perda de uma chance é quando alguém lhe frustra uma possibilidade de obtenção de um ganho econômico. A perda de uma chance ela está relacionada à frustração de uma possibilidade de uma aferição patrimonial. Então a gente não confunde e para de praticar esses erros. Então o que eu quero dizer? Que se hoje, em 2020, eu pudesse, queridos alunos da Unipam, estabelecer com vocês uma tipologia do dano extrapatrimonial como se fosse uma árvore, eu diria que aqui está o dano extrapatrimonial como gênero, dano moral, dano estético, dano à imagem e dano existencial, e o dano existencial com essas duas subespécies que seriam o dano ao projeto de vida e o dano à vida em relação. Então, se vocês me perguntarem, Nelson, então o que é o dano moral diante dos outros? O dano moral é por exclusão. Tudo que é dano extrapatrimonial, ou seja, todo dano que atinge os seus atributos intrínsecos, viola sua personalidade, mas não for dano existencial, não for dano à sua imagem, não for dano estético, por exclusão será um dano moral.
Eu não lhes asseguro que amanhã vocês vão ler outros autores que falarão de outras categorias de dano extrapatrimonial. Eles falarão de dano ao tempo, um que está sendo utilizado pelo STJ algumas vezes, né, do desvio produtivo do tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, a minha função é doutrinadora. A minha função é trazer critérios objetivos para dizer, aqui sim, aqui nós temos critérios objetivos para delimitar esse dano. Eu acho muito perigoso criar toda hora uma etiqueta diferente, um tipo diferente de dano, porque isso cria uma insegurança jurídica, isso cria uma anarquia no sistema. Não é que amanhã as coisas possam mudar, elas até podem, mas qual que é o cuidado? O cuidado é que, como nós temos, e eu volto ao início da nossa palestra, uma cláusula geral do dano moral, artigo 186, justamente pela enorme potencialidade, abertura e precisão dessa cláusula, a gente não pode escancará-la. Nós temos que criar, sim, parâmetros que façam com que quem estude direito possa saber aonde aqui eu tiro potencialidades positivas de cada uma dessas classificações. Ou seja, esse refinamento das cláusulas gerais é uma tarefa da doutrina. Até mesmo para ajudar o nosso colega do processo civil a bem fundamentar essas sentenças. Então, o que eu recomendaria a vocês fortemente? Quem gosta de responsabilidade civil. Quem gosta de responsabilidade civil hoje, entenda 3 coisas para poder fechar o nosso debate. Primeiro, a responsabilidade civil, ela requer 4 pressupostos: o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal. Ou seja, o ato ilícito, o comportamento antijurídico do agente, uma violação de um dever jurídico, a culpa, que é um desvio do comportamento, uma negligência, uma conduta que não é adequada a um standard que deveria ser esperado daquele agente. O nexo causal, que é a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano. A conduta do agente tem que ser a causa adequada do dano. E o dano. E quando eu conversei com vocês hoje sobre o dano existencial, então, eu entrei apenas em um dos pressupostos da responsabilidade civil, que é o dano. E não falei do dano patrimonial. Eu só me ative ao dano extrapatrimonial, que vocês agora já sabem que é uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Então, eu acho que palestras como essas ajudam vocês a entender exatamente o direito civil. Por quê? Porque a responsabilidade civil ela é estudada dentro do direito das obrigações. E por que ela é estudada dentro do direito das obrigações? Porque as obrigações, elas nascem de 3 fontes. Uma obrigação pode nascer de um contrato, ou seja, de um ato de autonomia privada entre eu e vocês, de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, que nasce de um contrato. Uma obrigação, ela pode nascer de um ilícito, e aí eu não estudo contratos, eu estudo o quê? Responsabilidade civil. E uma obrigação, por exclusão, quando ela não nasce de um contrato, quando ela não é justificada por um ato ilícito, aí eu vou para o enriquecimento sem causa, para o enriquecimento injustificado. Então, essas são as 3 fontes das obrigações. Por isso que a responsabilidade civil, ela sempre é uma relação obrigacional que deriva de um comportamento contrário ao direito. Então, eu termino aqui essa minha conversa com vocês dizendo que eu adoro responsabilidade civil e eu tenho um instituto, eu presido, chamado IBERC, Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Esse instituto é formado por 250 profissionais, então vocês acompanham o IBERC, quem gosta de responsabilidade civil. E eu deixo também, professor Alexandre, o meu contato
no Instagram, onde eu sempre publico um tanto de coisa, que é o @NelsonRosenwald. E a última coisa e mais importante, se cuidem nessa pandemia, estudem bastante em casa, aproveitem esse tempo para se dedicar aos estudos, leiam bons livros, leiam bons autores, e eu espero que a minha palestra, de alguma maneira, tenha ajudado vocês nessa caminhada. Alexandre, muito obrigado a todos os alunos, muito obrigado a você. Professor Nelson, olha, nós que agradecemos por essa brilhante palestra, sensacional, esses ensinamentos aí, referente ao dano existencial. Eu fiquei aqui pensando, né, que quando eu comecei o meu estágio, se achava o máximo o entendimento de que era possível a acumulação de dano estético com dano moral, né? Se no passado o STF já teve que dirimir a possibilidade de acumulação de dano estético e dano moral, atualmente, então, agora ele teria que decidir a respeito da acumulação de dano moral, dano estético, dano à imagem e dano existencial, né? Algo que eu acredito que nem será necessário, já que, uma vez que é possível, dentro aí das espécies do dano extrapatrimonial, a acumulação de dano moral com dano estético, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter aí a possibilidade da acumulação de dano existencial, né, e também de dano à imagem. Professor, nós temos aqui algumas perguntas que foram manifestadas no nosso chat, que a gente conseguiu captar aqui durante a sua manifestação, durante a sua palestra, e eu queria passar para você poder responder aí para os nossos participantes do fórum. O senhor está disposto a responder essas perguntas? Claro, a gente pode ir até às 8, vamos lá. Não, ótimo, sim. São duas perguntas que a gente conseguiu captar. A primeira delas é da Tainara Lúcia. A Tainara Lúcia, ela perguntou o seguinte: pode haver dano existencial decorrente de um relacionamento para aí perante a justiça? Eu não entendi bem certo aqui a pergunta da Tainara, viu? Se pode haver um dano existencial decorrente de um relacionamento. Você acha que seria possível? Alexandre, eu acho que o dano existencial ele é viável em qualquer circunstância que se pense. Exemplo, uma situação, eu falei no caso da alienação parental, mas vamos ficar ainda no direito de família, já que ela falou sobre um relacionamento. Um pai que desde pequeno ele omite os cuidados com relação ao filho, ele não educa, ele não vigia, ele não fiscaliza, ele se mantém distante. Isso acontece por anos a fio. Nós chamamos isso de uma omissão de cuidado. Eu acho que essa omissão de cuidado, quando comprovada, ela não é um dano moral, é um dano existencial, porque esse filho ele sofreu um prejuízo relevante para toda a sua vida. Essa ausência da figura paterna, ela tem uma eficácia danosa que não é transitória, é permanente. Às vezes pode nem ser perceptível, mas o dano à integridade psicofísica não é um dano simplesmente pontual. É algo que fratura mesmo a personalidade dessa pessoa. Os efeitos perniciosos são gravíssimos. E um relacionamento, ele pode acarretar isso se, por exemplo, um casamento de um longo tempo houver, por exemplo, danos psíquicos constantes, danos físicos renovados ao longo daquele relacionamento, ou seja, uma cadeia de reincidência de ilícitos podem gerar o dano existencial. A grande questão é a prova pericial no processo, Alexandre. Porque o dano existencial não é em ré ipsa. Ele não se presume. Não basta você contar historinha para o juiz. Porque se você só contar historinha para o juiz, pode ser até que haja um dano moral. Mas o dano existencial, ele requer uma perícia a respeito daquela gravidade objetiva do fato, de que ele extrapola em muito o dano moral. Eu acho que essa que seria a melhor resposta. Justamente. E me parece aí, dentro da explicação que o doutor proferiu, que essas relações afetivas realmente é um campo bem propício, né, para ter esse tipo de dano existencial, mas realmente a parte tem uma dificuldade no que tange a prova, né? Embora com a tecnologia, hoje com celular, gravando, som, imagem, áudio, acho que hoje isso ainda pode facilitar um pouco, não seria isso, doutor?
É verdade. Hoje em dia, a possibilidade de produção de prova, em razão da tecnologia, ela é facilitada. É Sim, verdade. sem dúvida. E o que eu acho só que é o seguinte, que nem você bem disse, o dano existencial ele pode conviver com o dano estético, com o dano à imagem, mas dano existencial e dano moral eles não se acumulam. O dano existencial subsume o dano moral. Quando há um dano existencial, ele incorpora o dano moral. É como se fosse uma relação de continente e conteúdo. A Entendo. distinção do dano moral e dano existencial ela é quantitativa. Como o dano existencial é mais grave, ele já abrange, ele subsume o dano moral. Importante essa observação mesmo, doutor. Doutor, o Paulo Otávio, ele fez uma pergunta aqui, suposição. Sou uma apresentadora infantil famosa, alguém grava e posta uma relação sexual minha sem minha autorização, viraliza e acaba com a minha vida profissional. Cabe dano ao projeto de vida? Essa é uma questão interessante, porque teve um julgamento ontem ou anteontem, eu nem li direito, Alexandre, do Ah, STJ sobre o porn revenge, a ah, vingança pornô, que são aqueles casos de relacionamentos entre pessoas, e aí um deles, abandonado, quer se vingar, ou faz isso simplesmente por puro mau caratismo, e pega aquelas imagens que tinham a ver com a relação da privacidade do casal e dão publicidade àquelas cenas. Ou seja, em princípio, isso é um dano moral. Por que isso é um dano moral? Porque isso é uma lesão à intimidade daquela pessoa cuja imagem foi divulgada sem o seu consentimento, e é um dano à honra, porque a sua credibilidade social vai desabar quando ela pensou que aquela relação ali estava sendo gravada apenas no ambiente íntimo. Então, isso é um dano moral. Mas como nós conversamos, Alexandre, se certo. em razão da divulgação desse fato e disseminação de fatos hoje em dia como esses pela internet viralizam, o negócio explode em um minuto, se ficar provado que efetivamente naquele caso a magnitude da difusão foi tal que causou um dano psíquico de enorme magnitude e com duração pode haver um dano existencial, mas é difícil nesses casos. Nesses casos, o Entendo. mais normal é o dano moral. Eu não quero menosprezar o dano existencial, mas o dano existencial ele realmente é uma figura que deve ser reservada para aquelas situações extremas de violação a interesses da personalidade, a bens da personalidade. Eu acho que esse caso está bem como um dano moral. Ah, certinho. Então, essa aí foi a pergunta do Paulo Otávio. Agora, uma última pergunta aqui que veio do chat, da Edmara Fonseca. Ela fez a seguinte pergunta: se uma mulher que não teve filhos, mas pretendia, e por erro médico grosseiro não pode ter filho, qual dano se enquadra? E ela falou que é uma dúvida que ela tem. Se houve um erro médico grosseiro em razão de uma cirurgia e a É, responsabilidade médica é uma responsabilidade subjetiva, uma sim, obrigação de meio, mesmo no CDC, é uma responsabilidade subjetiva, é uma exceção do CDC. A responsabilidade no CDC pelo defeito do serviço, do artigo 14, ela é objetiva, com exceção dos profissionais liberais. Porque profissional liberal tem aquela relação intuito personae, tem aquela questão da confiança. Então a responsabilidade é subjetiva. Portanto, havendo a demonstração no processo de que aquele erro médico foi crasso, de que o médico se divorciou daquelas técnicas básicas, daquela especialidade dele, haverá o dano patrimonial, não sei qual é o dano patrimonial no caso concreto, mas a pergunta dela é: e o dano extrapatrimonial, qual é? Pode ser um dano a um projeto de vida, um dano existencial. Aquela ideia que a pessoa tinha de uma maternidade, aquela possibilidade frustrada de construção da sua autodeterminação
informativa, sua autodeterminação sexual, a possibilidade de um planejamento de vida como mãe. Então, essa situação de um dano a um projeto de vida é um dano existencial também. É uma hipótese importante, aliás, de dano existencial. Nossa, bem legal mesmo, e agora, o senhor explicando aí, fica claro essa questão que não poderia ser perda de uma chance, né? Porque a Não, perda de uma chance estaria lá dentro do dano patrimonial e não do extrapatrimonial. exatamente. Professor Nelson Rosenwald, eu agradeço imensamente a sua participação, essa sua disponibilidade de compartilhar essa vasta experiência jurídica junto aos participantes do 14º Fórum Jurídico do Unipan. Muito obrigado mesmo, e fica aberto aí o espaço para suas considerações finais. Queridos alunos da Unipan, eu fico extremamente contente de terminar esse debate, mesmo não vendo a carinha de todos vocês, mas sabendo que, de alguma maneira, eu contribuí com a instituição de vocês. Eu quero parabenizá-los pelo altíssimo nível dos debates. Alexandre, eu vi o hall dos convidados, vocês estão de parabéns. Vocês trouxeram nomes respeitados, de credibilidade de todos os cantos desse nosso país. Ou seja, uma semana intensa de aquisição de fortes conhecimentos jurídicos e, da minha parte, naquilo que diz respeito ao direito civil, eu fico muito feliz de trazer uma pequena contribuição. Então, felicidades a todos. Alexandre, sucesso nesse restinho de evento. Até amanhã. Obrigado, viu, professor Nelson? Nós que agradecemos a oportunidade. Grande abraço, então, tá bom? Grande abraço. Até logo, gente. Até a próxima. Até logo. Valeu. Vou desligar. Obrigado. Pois é, bem, agora a gente vai continuar aí o nosso 14º Fórum Jurídico, né, que palestra aí ministrada aí pelo festejado Dr. Nelson Rosenwald, e durante a palestra eu tentei acompanhar um pouco o chat, vi aí participantes aí da UNAMA de Belém do Pará, que legal, hein? Da FUMEC de Belo Horizonte, né, da UFO de Uberlândia, e também dos meus queridos conterrâneos lá de Unai, os alunos da Facto, que estão comparecendo em peso no nosso Fórum Jurídico. Pessoal, registro que ao final das palestras, né, vamos ter sorteio aí de livros e brindes, inclusive hoje nós temos aí livros de vários doutrinadores em vários ramos do direito, então não perca aí ao final a possibilidade do sorteio. Muito obrigado aí, vamos para um breve intervalo e já voltamos com o próximo palestrante.